João, vamos de informação, querido, para a audiência da Auriverde Brasil. O que você tem aí, João? Olha, eu trouxe na abertura, Pitoli, essa situação toda do Supremo Tribunal Federal, né? A presidência do STF muda apenas em setembro. Só que a transição já ocorre nos bastidores. Quem está dizendo isso é o jornal O Globo. O ministro Edson Fachin acerta os detalhes das mudanças com a equipe de Luiz Roberto Barroso e começa aí, então, o roteiro previsível da corte, que é muda-se a cadeira, mas não a linha. Fachin não faz discursos em tom de campanha, não frequenta os holofotes, a gente pouco comenta sobre ele aqui, né, Pitoli, mas sabe o peso do cargo que vai assumir. Em 2026, comandará o STF durante as eleições e, como mostrou em 2022, quando presidiu o Tribunal Superior Eleitoral, não hesita em agir quando o assunto envolve disputa de poder. Foi ele, inclusive, quem puxou a fila contra o voto impresso, que é um tema bastante caro ao campo político da direita, e também foi ele quem lançou as primeiras ações contra as supostas fake news. Em ambas as frentes, teve como braço direito o ministro Alexandre de Moraes, que, aí entra o detalhe importante, será seu vice no STF, repetindo a dobradinha da Corte Eleitoral. A presidência do STF é decidida por voto secreto, mas segue a regra tácita de antiguidade. Cabe ao mais antigo, ainda não contemplado, assumir, e a turma do STF cumpre esse ritual sem hesitação. Fachin, inclusive, já nomeou seus operadores. A Desdêmona Arruda será a futura diretora-geral e Roberto Daledoni, o secretário-geral. Ambos já trabalham na transição, ou seja, Pitoli, já está tudo acertado. Tudo isso com a participação do gabinete de Barroso, que participa das reuniões com naturalidade de quem ainda dita o ritmo. A troca de comando, segundo a revista Oeste, traz um efeito direto. Fachin deixará a relatoria da Lava Jato, que passará às mãos de Barroso. Não haverá mudança de rumo, os dois pertencem à ala legalista do STF, oposta ao grupo garantista, e a condução da operação, ou o que restou dela, continuará nessa mesma trilha. É triste imaginar que a gente vai tratar de uma questão política e não de uma questão técnica. Acho que o principal ponto dessa notícia que o João nos traz é: politicamente nada muda. Aí você ouvindo, ligou o rádio agora, né? Se eu falar para você assim, ó, politicamente nada muda. Onde? Na Câmara? No Senado? Aqui na minha Câmara Municipal? Na Assembleia Legislativa do meu estado? Não. Politicamente nada muda no Supremo Tribunal Federal. Eu tenho que Pera um pouquinho. Eu, na condição de brasileiro, eleitor, pagador de imposto, eu tenho que me contentar com uma informação dessa e falar assim: ai, que bom, nada vai mudar. Ou, ai, que ruim, nada vai mudar. Eu tenho que me contentar com uma informação dessa? Perceba, em algum momento, como eu já mencionei hoje, quando o Lewandowski testou e passou e rasgou a Constituição e nada aconteceu a partir do Congresso, infelizmente o Supremo Tribunal Federal se sentiu à vontade para avançar. Vou avançar. Eles deixaram. Aldo Rebelo fez um vídeo aí agora, ou está rodando um vídeo do Aldo Rebelo, falando sobre essa questão envolvendo o Supremo Tribunal Federal, a força desse poder, o que a Constituição de 1988 fez pelo Poder Judiciário, empoderando os caras. Eles perceberam o seguinte: dá para avançar. E dá para avançar politicamente. Você vai se lembrar, na gestão do presidente Bolsonaro, esse senador, que para mim, eu tenho asco, eu não gosto nem de ouvir a voz do Randolph Rodrigues, eu não gosto de ouvir a voz, me incomoda. O Randolph judicializava questões que eram de fundamental importância para o desenvolvimento do país. Num bate-bola, onde durante algum tempo eu tinha dúvida de quem era a marionete. Quem é a marionete? O Randolph ou o Supremo? Em algum momento a gente tentou entender. Hoje ficou claro. A marionete era o Randolph, usado, né, pelo Supremo para que fosse provocado pelo Congresso por um parlamentar, um senador, e aí esse senador que provocava o Supremo Tribunal Federal fazia com que o Supremo se posicionasse politicamente contra ações e decisões do governo Bolsonaro. Você vai se lembrar, 24, 48, 72 horas para explicar redução de impostos em setores da economia que foram proibidas as reduções pelo Supremo Tribunal Federal, decidindo, inclusive, agir economicamente.
na área da economia, o que é um absurdo. Mas quando o João traz essa notícia, é o Fachin que vai assumir. Advogado dos caras, dilmista até debaixo d'água, o cara fez campanha para Dilma. Então o que eu vou esperar? Aí você vai falar assim, precisa refazer, ou precisa reescrever, precisamos de uma nova Constituição? Precisamos. E por mais que você não concorde, eu vou tentar argumentar. A Constituição de 1988, na leitura do Aldo Rebelo, traz essa questão de fim do regime militar, de tentativa de empoderar a sociedade civil, tá, tudo bem. Agora, quantas dessas engrenagens dessa Constituição nós percebemos que no texto é uma coisa, na letra fria é uma coisa, mas na prática é outra coisa. Por exemplo, vou dar um exemplo só. Tudo bem para você o presidente do Senado ser o único homem capaz de pautar o impeachment de um ministro do Supremo? Tá tudo bem para você? Isso funcionou do ponto de vista prático, porque na verdade eram os freios e contrapesos na tentativa de equacionar e devolver a independência e a harmonia dos poderes, serviria para isso. Funcionou. Quando Rodrigo Pacheco, o ex-presidente do Congresso, guarda e deixa todos os pedidos de impeachment na gaveta, então passa a defender os seus próprios interesses, contrariamente aos interesses da coletividade. E tudo isso ficou assim mesmo, está tudo certo. Ficou legal para você? Não. Então é uma ferramenta, é uma engrenagem da Constituição que nós precisamos alterar. Não deu certo. Agora, mais um exemplo e acabo por aqui. Fachin foi escolhido por quem? Pelo PT. Politicamente ele tem uma bandeira. E ele vai levar essa política para dentro do Supremo, independentemente da sua vontade. Por quê? Essa história de dissociar, tentar falar assim, o político ficou da porta para fora. Aqui eu sou um técnico. Isso não existe, desculpa. É igual o cara que fala para mim, eu sou pastor aqui, mas sou vereador ali. Desculpa, você é pastor? É, você é pastor. Você decidiu ser pastor e vereador, você é pastor e vereador. E se na condição de vereador você não defender aquilo que você defende no altar da sua igreja, você é uma farsa. Por quê? Não dá para, na porta da Câmara Municipal, você falar assim, agora eu não sou mais pastor. Agora eu vou me corromper, agora eu vou vou seduzir e vou me deixar seduzir. Não dá, amigo, desculpa. É igual falar assim, olha, não, agora eu sou jornalista. Aqui na Ouro Verde eu sou jornalista. Né, mas depois eu sou só Não existe isso. E nós estamos entendendo que presidente da República escolher ministro do Supremo não deu certo. Ou deu certo para você? Não deu. Tá aí agora, a gente tem o PT na presidência do Supremo. Ou não é o PT na presidência do Supremo? Amigo, e o João vai trazer o assunto aí, e você vai falar assim, esse assunto é pro Ouro Verde na área, falar de esporte. Eleição da presidência da CBF. Dá para imaginar que a gente vai tratar da presidência da CBF, tratando de política? Dá para imaginar que a gente vai tratar de eleição da presidência da CBF, ressuscitando Sarney e Romero Jucá? Você vai falar, como assim? Espera aí que a gente vai comentar já na sequência. Então veja, é um Brasil que ele esquece a técnica, ele não prioriza valorizar tudo o que o cidadão estudou para chegar até ali. Não, ele tem que ser do PT, ele tem que defender a ideologia, ele tem que ter o interesse dele acima do interesse da coletividade, e assim a gente está vendo o Supremo hoje. Eu falando de política aqui, quando eu deveria falar assim, que bom, ele é técnico, ele tem mestrado não sei o quê, doutorado não sei o quê, ele tem 548 trabalhos publicados defendendo a Constituição. Não, eu estou falando assim, o Fachin é do PT. Nós já sabemos o que ele defende, nós já sabemos o que ele pensa. É bom isso para você? Para mim isso é uma merda, desculpa ser tão franco, mas isso é terrível. Mostra mais uma vez, temos uma engrenagem carcomida, temos uma Constituição
que não serve para muita coisa hoje. Porque do mesmo jeito que o Aldo Ribeiro coloca, nós temos 11 constituições. Uma hora uma delas está em Nova York passeando, uma outra hora está na Europa palestrando. São 11 constituições diferentes. Cada um interpretando do jeito que bem entende. E dane-se você, dane-se o Brasil. Então, o que eu vou fazer com Fachin, presidente do Supremo? Vou lamentar. Vou dizer, é o PT na presidência do Supremo. É triste, né? Vamos lá, João. Pois não, João. Rapidinho, só nesse assunto, chama a atenção, bem nessa linha do que o senhor disse, porque o Fachin assume a presidência do Supremo Tribunal Federal, mas quem fica na vice-presidência é o ministro Alexandre de Moraes. Detalhe, em um ano que é eleitoral. O presidente Lula já colocou que vai ser candidato à reeleição, diz que só perde para ele mesmo. Ou seja, Fachin, que puxou a fila aí, como disse a Revista Oeste, contra o voto impresso, junto com Alexandre de Moraes, que dispensa aí introduções. Ou seja, situação complicada para 2026 diante do Supremo Tribunal Federal. Sim. Ô, João, quem tinha que nos guardar, João? Quem tinha que guardar? Veja, esses cidadãos, eles sabem. Cidadãos ou cidadãos, João? Você quer que eu fale janjês ou português? Acho que cidadãos combina com o tema. Com o tema. Os cidadãos no janjês, né? Os cidadãos, né? É triste, mas é o que está difícil de eu falar a língua portuguesa ultimamente com a Janja, né, tomando conta aí do nosso assassinando a língua portuguesa. Mas enfim, veja, eles sabem, quem conhece direito constitucional, quem conhece o riscado ali, as linhazinhas da Constituição, sabe, por exemplo, que o voto, ele precisa ter materialidade. Ele precisa falar, eu quero ver o meu voto. Um partido precisa falar assim, eu quero recontagem pública dos votos. Isso é constitucional. Constitucional. Quando eu simplesmente viro as costas para isso, na condição de ministro do Supremo, e luto contra isso, eu estou lutando contra aquilo que eu jurei defender. Como é que é isso? Eu entro e falo, faço o juramento, né? Estou jurando defender a Constituição, bababá. Tudo bem. Na Constituição diz materialidade do voto, voto materializado, ou que seja, é o voto impresso. O que nós temos no Brasil, desde 1996, com a chegada da urna eletrônica, é algo absolutamente questionável. Eles sabem disso, que nós precisamos da materialização dos votos, do voto, o voto impresso, e lutam contra. Então quem deveria nos guardar hoje, na verdade, vira a raposa cuidando do galinheiro. Vai dar errado.